Então, galera, agora a gente vai fazer os exercícios do capítulo 7, tá bom? Como eu falei na videoaula anterior, hoje nós teremos duas videoaulas. Uma da explicação do capítulo, que a gente terminou, e agora a discussão dos exercícios. Vocês estão ouvindo um latido aí, né? O meu cachorro está tendo obra aqui do lado e não sei que horas vai acabar essa obra. Então, vão ter que ouvir o Thomas latir aí. É o jeito, tá? Não deve ficar muito alto, não. Espero eu. Vamos lá. Então, galera, capítulo 7. Não são tantos exercícios assim, tá? Vamos começar aqui. Duas situações políticas foram marcantes nos momentos que se deu a Segunda Guerra Mundial. Quais foram? O livro ele fala pra gente duas políticas marcantes, né? Que a gente falou também nos resumos lá. A política de apaziguamento e o pacto anticomintern, tá? Vamos lá. A política de apaziguamento era a neutralidade, né? Que várias potências capitalistas que estavam vendo o nazifascismo crescer na Europa, mas que não interferiram nesse crescimento, contanto que essas potências não invadissem diretamente seus territórios, né? Então, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, né, viram a ascensão nazifascista, mas não fizeram nada para impedir, tá bom? E o Pacto Anticomintern foi o acordo entre Japão e Alemanha contra o avanço do comunismo na União Soviética, né? Então, é uma maneira de você ter a garantia que esses países iriam conter o avanço das ideias comunistas, né? Se bem que a gente já falou, né, que a ideia do Stalin, do stalinismo, era manter o comunismo em só país. Então, se essa seria uma ameaça muito grave, a gente não vai discutir aqui. E lembrando que essas respostas eu tirei do livro, tá, gente? Então, uma coisinha ou outra, talvez eu acabe modificando, tá? Então, vamos continuar. Espera só um momentinho. Cadê? Eu estou vendo aqui no resumo. Esse pacto anticomintern, eu falei, na verdade, do Tratado de Amizade em 36, né? Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Mas então faz essa relação aí, tá? Esse pacto anticomintern estaria dentro dessa política de alianças, tá bom? O apaziguamento a gente falou mesmo. Então vamos lá. 2. É correto afirmar que a Segunda Guerra Mundial ocorreu em função da Primeira ter sido um caso mal resolvido? Então, a gente claramente consegue relacionar a Primeira Guerra com a Segunda, né? Não apenas no número. Por quê? A Primeira Guerra Mundial gerou um sentimento de revanche muito grande nas nações perdedoras, né? Na Alemanha e na Itália, sobretudo. Então, justamente essa grande derrota, essa vingança que os países vitoriosos fizeram, os derrotados, com as altas punições e tudo mais que a gente já falou, que vai levar esses países a descumprirem o Tratado de Versalhes, né? E vão fazer essas nações voltarem a se militarizar e buscar se expandir pela Europa, né? O que acaba resultando na Segunda Guerra Mundial. Fora que nós temos já grande situação de pobreza nesses países, que é intensificada com a crise de 29, que vai afetar tanto os Estados Unidos como os países europeus, né? Que sofriam, que recebiam ajuda americana econômica, né? Até um pouco antes da crise, e com a crise vão ficar desolados novamente. 3. Comente as dificuldades internas enfrentadas pelos alemães pós Primeira Guerra Mundial sancionadas por Hitler. Então, as dificuldades foram justamente aquelas as quais o Tratado de Versalhes intensificou, né? Como, por exemplo, a proibição de uma indústria bélica, de formar exército, um exército muito reduzido, altas multas, né? Que vão ficar na casa dos milhões,
E isso acaba fazendo com que a economia alemã entre em colapso, né? Gerando desemprego, fome, miséria, toda aquela história, todo aquele kit crise, né, que a gente já fala. Então, Hitler acaba pegando dessa crise alemã e colocando nela o seu discurso de que os alemães estão sofrendo uma crise causada pelos estrangeiros, né? Que os alemães que a culpa seria dos judeus, que a culpa seria das minorias, que a culpa seria das potências que venceram a Primeira Guerra Mundial, que deixaram a Alemanha na miséria e por aí vai. Então, no meio desse caos social, econômico, Hitler ele vai propagar a ideologia nazista e acaba transformando a sociedade alemã, voltando ela a se transformar numa grande potência europeia, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Número 4. Objetivos da política externa de Hitler. Nós falamos sobre isso na primeira videoaula do capítulo, né? Hitler queria fortalecer a economia através de invasões e dominação de territórios que estavam próximos da Alemanha. Tinha aquela questão da teoria do espaço vital, que eu acho que eu falei com vocês lá no capítulo sobre totalitarismos, né? Que a Alemanha ela tinha como ideia a formação de um grande território para que assim ela conseguisse ter o ápice, ter o auge do seu desenvolvimento. Né? Isso seria altamente necessário. Então, essa política externa desenvolvida por Hitler antes da Segunda Guerra Mundial era justamente você obter recursos, obter espaço, obter território, para que você pudesse desenvolver cada vez mais a Alemanha, né? Tanto de um ponto de vista industrial, quanto de um ponto de vista bélico e por aí vai. 5. O que foi a Conferência de Munique? Então, a Conferência de Munique, que a gente falou, foi uma conferência em 1938, na qual tentou-se França e Inglaterra se reunirem com Hitler e Mussolini para que freasse esse avanço dessa Alemanha, né, pelo continente europeu, né? Ou seja, um acordo para que após a anexação da Áustria por Hitler não haveria mais invasões alemãs. Então, a maneira deles falarem, chega, mas isso não resolve nada e a Alemanha vai desrespeitar essa conferência também. Hitler estava nem aí. Página 178 agora já falando sobre a guerra em si, né? Número 1. Explica a importância da invasão à Polônia para o eixo, principalmente para a Alemanha. Então, a invasão da Polônia era importante porque assim ela conseguiria dominar o corredor polonês, né? Ou seja, conseguiria ligar as regiões que eram importantes para a Alemanha. No caso aqui está falando, né? Tinha a ver com a necessidade de uma ferrovia que levasse até a Prússia Oriental, né? Então, continuando. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. O que foi o Pacto Germano-Soviético? Aquele pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, né? Que eles vão firmar em 1939, e uma maneira de você consolidar esse pacto era dividir a Polônia, uma parte para a Alemanha e uma parte para a União Soviética. Claro que essas nações iriam entrar em conflito, só que assinando esse pacto, isso dá tempo para que a União Soviética se desenvolva para a iminente guerra, que a guerra que iria acontecer, né? E a Alemanha vai conseguir dominar outras regiões, pois ela não vai se preocupar naquele momento com um ataque soviético, né? Então, a maneira de os dois saírem ganhando para a guerra. 3. Na invasão alemã à Polônia, o mundo conheceu a Blitzkrieg. Comente. A Blitzkrieg era aquela guerra relâmpago que a Alemanha praticava quando ia dominar algum território durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, lança tudo, né? Tanque, avião, infantaria, por aí vai, domina a região e já vai para a próxima. Então, guerra relâmpago é justamente essa guerra rápida, né? Que não dê tempo para que as pessoas que vão ser dominadas reajam. Né? Número 4. Os principais territórios dominados. Nós falamos disso lá no resumo. Né?
Noruega, Dinamarca, Países Baixos, França, Grécia e Iugoslávia. Tem mais um ou outro aí que não está sendo mencionado aqui no livro. Né? Número 5. Explique o motivo que levou os norte-americanos a declararem guerra ao eixo. O estopim, né? O que faz os Estados Unidos entrarem diretamente na Segunda Guerra Mundial? Justamente o ataque japonês à base de Pearl Harbor, em 41, né? Que organiza os americanos no final daquele ano para entrar no conflito e no ano seguinte eles entram diretamente. E número 6, duas conferências, né, criadas após a Segunda Guerra Mundial. Nós falamos Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam. Né? Gente, eu acho que está errado isso aqui, hein? Porque teve a Conferência de Yalta e teve a Conferência de São Francisco. Tivemos essas duas, tanto que são de datas diferentes, né? Mas, em todo caso, vamos considerar a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam só, tá bom? A de Yalta, os aliados começam a discutir as punições ao eixo e se comprometem a criar uma organização como a Liga das Nações, ou seja, uma organização internacional para mediar os conflitos que possam surgir entre os países, e assim é criada a ONU com a Conferência em São Francisco, ok? Depois. E tivemos a Conferência de Potsdam, que reuniu as três superpotências, a União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, para determinar mais, para continuarem pensando as punições ao eixo, principalmente a Alemanha. Então, é aquela grande conferência da foto, né? Não, na verdade, a da foto é de Yalta. De Potsdam, eles não estavam tão harmoniosos porque teve a questão dos territórios, de cada país ter os seus próprios interesses ali e tudo mais. Basicamente, são esses exercícios, tá? A nossa aula do Zoom, a gente faz exercícios de múltipla escolha, tá bom? Essa semana, especialmente, eu vou dar aula na quarta-feira no Zoom, mas a videoaula mantém hoje terça. E continuamos na próxima semana, tá bom, gente? E no Zoom eu vou dar um recado também sobre as revisões de capítulos. Elas vão mudar um pouquinho e vão valer ponto nesse bimestre, tá? Então, basicamente é isso, galera. Ficamos por aqui e continuamos na próxima aula. Tchau, tchau.